pesquisa, que teve a participação da Fiocruz e também pesquisadores de 19 países, mostrou que a Mpox, antes chamada de varíola dos macacos ou monkeypox, pode agravar a infecção por HIV, isso em pacientes que já vivem com o vírus. A pesquisa internacional reuniu dados de casos confirmados de Mpox entre maio do ano passado e janeiro deste ano. O trabalho, chamado de Mpox em pessoas com infecção avançada por HIV, uma série de casos globais, em tradução livre, analisou 382 casos de pessoas com Mpox. Dessas, 91% eram pessoas que viviam com o vírus HIV. Os resultados apontaram que 107 pacientes foram hospitalizados e 27 morreram com imunodepressão avançada pelo HIV. No estudo também foi destaque os pacientes que morreram por causa de uma condição inflamatória que pode acontecer depois do uso de um tratamento antirretroviral para HIV, chamada de íris. Dos pacientes de Mpox, 85 começaram ou recomeçaram a usar antirretrovirais. 25% deles tiveram suspeita de deterioração clínica pela íris e desses, quase 60% faleceram, o que preocupou os pesquisadores. A pesquisa indicou a necessidade de priorizar pessoas com HIV e alto risco de infecção por Mpox na vacinação contra a varíola dos macacos. O trabalho destacou que 2/3 das mortes registradas pela Mpox aconteceram na América Latina. Por parte da Fundação Oswaldo Cruz, a participação na pesquisa foi do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. O INE é referência no atendimento de casos de Mpox no Rio de Janeiro e desenvolve pesquisas para enfrentar a doença. 2 estudos que o Instituto coordena devem ser iniciados neste mês de março. Um para avaliar uma vacina para proteger após a exposição ao vírus e outro para avaliar a segurança e a eficácia de um antiviral para tratar pacientes de Mpox. Pois é, Sula, vacinação salva vidas. Nós vimos isso agora recentemente com a pandemia de Covid-19. Muitas mortes na época em que o vírus começou a circular pelo país. A vacinação chegou e, Sula, despencou o número de mortes. Ou seja, aquelas fake news que ficaram para trás, muitas falando mal da vacinação, não se comprovaram, como as pessoas viram. Quem tomou vacina está bem, está saudável e, graças a Deus, a vacinação contra a Mpox também deve começar ainda neste mês no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Sula. Exatamente, Elias. São 47 mil doses que vão ser distribuídas aqui no Brasil. E olha, Elias, a varíola dos macacos, né, como era chamada antigamente, então a vacinação agora, a Mpox, ela vai ser distribuída e essa doença ela está em queda no Brasil e também em queda em outros países. E nesta primeira fase da vacinação, a prioridade é daquelas pessoas que têm mais risco de evoluir para formas graves da doença, caso sejam contaminadas. E é o caso de pessoas também portadoras do vírus da AIDS e de pessoas que trabalham em laboratórios. De acordo com o Ministério da Saúde, isso representa aproximadamente 16 mil pessoas. A previsão é de que essas pessoas também, Elias, que tiveram contato direto aí com secreções corporais de quem teve suspeita ou confirmação da doença, também sejam vacinadas. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas vão ser enviadas conforme a vacinação for avançando e conforme a demanda de cada local também for solicitando. A pasta combinou, então, o Ministério da Saúde combinou a estratégia de vacinação diretamente com os estados e municípios. Então, os estados brasileiros, alguns estados vão ser atendidos e também, inclusive, o Distrito Federal. E a vacinação, conforme você falou, já começa neste mês de março, porém ainda não tem uma data exata definida, Elias. Obrigado pelas informações, Sula. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.